Ok, portanto, passando agora à palestra, que foi para isso que vocês vieram cá, eu queria começar por explicar, afinal de contas, porque é que nós fazemos aquilo que fazemos, porque é que o GBU tem este interesse de explicar às outras pessoas porque é que somos cristãos. E a verdade é que nós fazemos isto não só porque queremos responder às pessoas, mas porque acreditamos que o próprio Deus nos deu essa ordem, nos deu a responsabilidade de apresentar uma resposta razoável para aqueles que perguntam: ok, porque é que tens essa fé? E aliás, isto eu diria que demonstra que a fé não pode ser oposta à razão. Okay? Se este Deus que nós acreditamos ser racional nos diz: apresentem uma defesa, então esta fé tem que ser compatível com a razão. E aliás, não é de admirar que o lema do GBU seja uma fé que pensa, uma razão que crê. Agora, o que é que eu quero dizer com cristianismo? Porque eu não sei se todos têm necessariamente ideia exata do que é que significa professar o cristianismo. E aliás, existem muitas perspectivas que se denominam como cristãs e que se calhar têm diferenças com outras perspectivas que se calhar também se dizem cristãs. Portanto, para efeitos de terminologia, eu quero definir o que é que eu quero dizer com cristianismo. E eu estou, obviamente, a sumarizar, mas aqui por cristianismo estou a falar de uma perspectiva que simultaneamente confessa estes 3 pontos. Se calhar existem alguns termos que aqui vocês não vão compreender já, mas eu quero simplesmente que tenham uma ideia geral e depois mais à frente eu vou tentar especificar. O primeiro ponto está relacionado com quem Deus é e prende-se com a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade não é exatamente como o José disse, que existem 3 pessoas numa. Na verdade, a doutrina da Trindade diz que existe um só Deus, em essência, e que essa essência existe em 3 pessoas distintas. Portanto, uma essência, 3 pessoas. Portanto, não é uma contradição, visto que essência e pessoa não são exatamente o mesmo conceito. Quem são estas 3 pessoas? Nós damos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Okay? E acreditamos que este Deus é perfeito, supremo, santo, justo, eterno, invisível, imortal, imutável, todo-poderoso e muitos outros atributos que eu não tenho tempo de listar. O segundo ponto é que nós acreditamos que Deus se revelou a nós de diversas formas. Ele não permaneceu escondido. Em primeiro lugar, poderia dizer que nós acreditamos que Ele se revelou através da natureza. Ou seja, que a natureza demonstra que existe um Criador. Em segundo lugar, acreditamos que Jesus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Esta pessoa foi o Filho de Deus que se tornou num ser humano e viveu nesta terra, esteve, digamos, entre nós, há 2000 anos atrás. E finalmente, a forma principal como hoje nós temos acesso à revelação de Deus é através da Bíblia, que nós, enquanto protestantes, acreditamos que é composta por 66 livros e acreditamos que esta é a única autoridade absoluta e infalível. Podem haver outras autoridades, mas esta é a única que é absoluta e infalível. E finalmente, o que distingue este cristianismo de que eu estou a falar é a forma como nós explicamos como é que nós podemos ter paz com Deus. Portanto, nós acreditamos que a Bíblia diz que todos falharam moralmente, quebrando aquilo que nós chamamos a lei de Deus. Seja mentir, seja odiar o nosso próximo, fazer coisas que estão erradas. E como Deus é justo, o natural é que exista alguma forma de punição. Afinal de contas, é isso que nós também esperamos nas nossas sociedades. No entanto, Deus também queria arranjar uma forma de nos perdoar disso e de fazer com que nós evitêssemos a punição que era merecida. E a forma como Ele fez isso foi enviando Jesus para morrer, para pagar a dívida daqueles que confiam nele e depois também de ressuscitar. E nós acreditamos que aquilo que nós chamamos de salvação, isto que nos confere, que nos restaura a relação que nós temos com Deus, uma relação de paz, esta salvação não pode ser obtida pelo nosso esforço. Ou seja, não é algo que nós, de alguma forma, podemos contribuir. E, portanto, existe este conceito de graça, que significa favor não merecido, que é algo que Deus dá por sua livre vontade, e que nós acreditamos que não só é necessária, mas é suficiente. Mas então qual é o argumento que eu vou apresentar para a existência de Deus? Em primeiro lugar, eu queria deixar esta nota de que o Deus de que eu estou a falar, ou quando pensamos acerca de uma possível prova acerca deste Deus, eu tenho que notar que a existência dele não é um facto como qualquer outro. Eu diria até que é um facto do qual todos os outros factos dependem. Quando eu procuro apresentar argumentos, evidências para a existência de Deus, eu não o faço com a ideia ou com a ilusão de que estas coisas são neutras. Isto é, coisas como verdade, lógica,
avaliação de evidências são coisas que só fazem sentido numa dada cosmovisão. E o que eu vou tentar argumentar é que só a cosmovisão cristã é que consegue justificar estas coisas. E para me ajudar a explicar este ponto, eu trouxe algumas citações. Este autor cristão diz, por exemplo, Deus não é apenas outro facto no universo dos factos. Ele é o Criador que faz de todos os factos o que são. Nós não conseguimos encontrar Deus num laboratório, na natureza, no céu, no espaço ou num planeta distante. Deus não depende de um contexto maior em que está contido e de onde ele extrai a sua própria definição. Se Deus fosse apenas um de muitos outros factos do universo, ele não seria mais o Criador do universo. E o Deus de que estaríamos a falar não seria mais o Deus cristão. Semelhantemente, eu também trago aqui um outro conjunto de frases, neste caso por James White, num debate com um ateu chamado Dan Barker. Ele dizia o seguinte: a cosmovisão cristã coloca Deus no centro de tudo. Dado que ele é o Criador, o seu propósito, o seu decreto, as suas intenções determinam o significado, o propósito e a identidade de todas as coisas, incluindo do ser humano. Para conhecermos as coisas como elas são, o ser humano não se pode colocar no centro, reduzindo Deus a simplesmente outro facto. Para o ser humano ter conhecimento, este deve reconhecer que é uma criatura e que só pode conhecer as coisas na medida em que estas estão relacionadas com Deus. Se calhar se eu pudesse resumir o argumento que eu vou apresentar numa simples frase, seria o seguinte: a prova da existência de Deus é que sem Ele tu não poderias provar nada. Eu não estou simplesmente a dizer que se Deus não existisse, não nos criasse, nós não estaríamos cá para realizar provas. O que eu estou a tentar dizer é que as próprias noções de facto e lógica não seriam possíveis. Mas se calhar vocês não estão já muito convencidos, talvez à exceção dos que já são cristãos. Eu queria desafiar-vos a pensar no seguinte: quando vocês vieram cá, vocês entraram com certos pressupostos, mesmo que não tenham consciência disso. Vocês, na verdade, já entraram aqui com um conjunto de crenças acerca da realidade. E o que eu quero vos desafiar a pensar, essa perspectiva que vocês têm acerca da realidade é capaz de justificar esses pressupostos com os quais vocês entraram aqui. Por exemplo, quando vocês entraram aqui, vocês entraram com a expectativa de que quem fosse falar de uma forma lógica, racional, coerente. Vocês esperam de mim que eu não cometa contradições, certo? Mas se Deus não existe e se eu não passo do animal, porque é que eu tenho a obrigação, o dever até, de me comportar com esse tipo de conceito? Como é que é possível justificar a existência de leis que são transcendentes, que nos ultrapassam? Ok? As leis da lógica não são convenções. Se fossem convenções nós mudávamos e eu vinha para aqui e dizia Deus existe porque Deus existe e íamos todos para casa. Ou leis que são universais, que se aplicam a toda a gente. Ou imutáveis. Daqui a 5 minutos vocês vão continuar a exigir de mim consistência. Estas leis não vão mudar. E também imateriais. Ninguém vos pode oferecer 5 quilos da lei da não contradição. Okay? O que está ali no slide é apenas uma descrição textual deste conceito que é abstrato. Segundo ponto, por exemplo, como é que eu posso confiar na minha capacidade de raciocínio? Vocês neste momento estão a usar a vossa cabeça para processar os argumentos que eu estou a dizer. E eu queria vos desafiar a pensar no seguinte: se o vosso cérebro não foi criado por ninguém e surgiu apenas por um processo aleatório que ninguém controlou, porque é que vocês acham que o vosso cérebro é capaz de produzir raciocínios lógicos? E se vocês disserem, porque o meu raciocínio assim o diz, vocês ficam presos numa circularidade completamente destrutiva. Ou como é que vocês podem confiar na vossa memória? Afinal de contas, vocês neste momento estão a ligar aquilo que eu estou a dizer agora àquilo que eu liguei há 5 minutos atrás. E vocês pressupõem que aquilo que vocês têm, as vossas memórias, são fiáveis. Ligado de alguma forma até com isto, vocês confiam que o universo se vai comportar amanhã ou daqui a 5 minutos de forma coerente e consistente. Por exemplo, neste momento ninguém está agarrado à cadeira com receio que do nada a gravidade vos atire para cima do teto. Ou em direção ao teto. Vocês esperam que exista coerência. Mas como justificar isto racionalmente? Isto está relacionado com o chamado problema da indução, quem estuda filosofia deve conhecer, e tem a ver com esta premissa de que nós assumimos, de que o futuro vai ser como o passado. Mas como é que justificam essa premissa racionalmente? Isto é o problema da indução porque realmente é um problema. Digamos que ainda não foi totalmente resolvido. E este princípio da indução, na verdade, é fundamental para a ciência. Porque só com a confiança de que as leis da natureza, que o universo, vão continuar a funcionar de forma uniforme,
Só com essa confiança é que eu posso ter a certeza de que se amanhã eu fizer uma experiência nas mesmas condições que fiz hoje, vou obter o mesmo resultado. Vocês também entraram aqui com a expectativa que eu não vos mentisse. Vocês esperam que eu seja honesto. Vocês esperam que ninguém à vossa volta vos tente roubar a carteira. Porque vocês acreditam que, na verdade, mesmo que possam negar, que existem valores absolutos de moralidade. Okay? Valores esses que, aparentemente, se aplicam aos seres humanos em especial e que nós não aplicamos aos animais. Ninguém tenta, por exemplo, ir atrás de um leão, mandá-lo para a prisão porque tu não podes ir atrás de uma zebra. Não, o leão só está a seguir o seu instinto. Mas se a ideia é que Deus não existe, porque é que nós somos distintos dos animais dessa forma? Aliás, quando se levanta o problema do mal, o que é que isso pressupõe? Que existe um padrão segundo o qual tu consegues julgar e dizer isto é bom ou não. Se tu insistires, como alguns insistem, não, moralidade é relativa, não existe bom nem mau, é tudo, depende da perspectiva pessoal da pessoa. Ok, então, se isso fosse verdade, então como é que eu responderia ao problema do mal? Deus tem uma moralidade diferente da tua, ajeita-te. Mas todos vocês, até quando levantam essa objeção, pressupõem que existe um padrão absoluto. Tão absoluto que se Deus existisse, ele também se tinha que comportar com ele. E este é se calhar o assunto mais interessante, mas talvez o mais complicado de explicar. Não sei se a malta de filosofia já ouviu falar do chamado problema do um e dos muitos. Este problema tem permeado a história da filosofia e prende-se com aquela questão de como explicar que a realidade esteja tão bem organizada e que contenha elementos de unidade e diversidade. Isto é um bocado abstrato, portanto eu vou usar um exemplo mais concreto. Gostam de cães? Ok. Nós temos aqui o Bobby. E o que é que eu posso dizer acerca do Bobby? Eu posso dizer que o Bobby é um cão. Quando eu estou a dizer esta frase, o que eu estou a dizer é que tenho aqui um Bobby particular, no meio de muitos Bobbys, que pertence a uma categoria abstrata, que eu tenho na minha mente, do grupo dos cães, do um. E, portanto, existe uma relação entre o muitos e o um. Agora, o que alguns filósofos tentam perceber é okay, como lidar com esta tensão entre unidade e diversidade. Afinal de contas, o que é mais fundamental? É a unidade ou a diversidade? Só que surge um problema. Se eu disser que a realidade é tudo um, não existem distinções, então eu não poderia falar acerca do Bobby. Não haveria forma de distinguir particulares. Mas se eu disser que na realidade tudo é distinto, eu não poderia agrupar coisas de acordo com aquilo que, com características que lhes sejam comuns. E, portanto, para que eu sequer seja capaz de fazer afirmações de conhecimento, por exemplo, Bobby é um cão, as noções de unidade e diversidade têm que ser igualmente últimas. Eu não posso escolher uma ao contrário da outra. E embora isto pareça um bocado abstrato e daquelas coisas que os filósofos se arranjam que não serve para nada, na verdade tem muita aplicação na prática. Por exemplo, quando os cientistas tentam descobrir quais são as leis que governam o nosso universo, o que é que eles estão a tentar fazer? Estão a tentar unificar diversos fenómenos naturais numa explicação. E, aliás, a tentativa de descobrir a teoria de tudo é precisamente a tentativa de tentar unificar tudo aquilo que existe no universo numa única teoria, numa única explicação. Também aparece na política. O que é mais importante? O indivíduo ou o coletivo? Bem, se nós afirmarmos o coletivo como absoluto e a individualidade não interessa para nada, acabamos no totalitarismo. Mas se afirmarmos o indivíduo como absoluto e esquecermos preocupações coletivas, acabamos na anarquia. Portanto, parece que temos... a verdade estará algures no meio. E ainda vos poderia falar sobre conceitos como verdades absolutas, matemática, comunicação, relacionamentos pessoais, esta ideia de que nós nos podemos relacionar e comunicar de forma inteligente, existência de amor, e também significado e propósito na vida. O argumento que eu quero fazer, como vocês já devem ter notado, é que estas coisas só fazem sentido à luz do Deus triuno do cristianismo. Por exemplo, à luz da existência deste Deus, eu consigo justificar a lógica. Eu consigo justificar uma lógica que é transcendente, universal, imutável e imaterial. Porquê? Porque existe um Deus que é transcendente, universal, imutável e imaterial. Não é que Deus tenha criado as leis da lógica, mas as leis da lógica são uma reflexão da forma como ele pensa. Portanto, eu pensar logicamente é tentar pensar como Deus pensa. E como ele nos criou com essa consciência, é daí que vem o nosso dever
de realmente pensar logicamente. E vocês sabem isso. Quanto à confiabilidade de memória e raciocínio, como já devem estar a imaginar, porque acredito que realmente Deus desenhou as nossas mentes com a capacidade de pensar e armazenarem memórias. Este Deus racional decidiu criar seres humanos que são também racionais e capazes de formular raciocínios. Embora, obviamente, de forma limitada, mas ainda assim é com base nesta criação de Deus que nós podemos ter confiança nisso. Como é que nós temos confiança de que o universo se vai comportar de forma coerente daqui a 5 minutos? Porque foi Deus que criou este universo e Ele prometeu, Ele deu a sua promessa de que Ele ia suster esse universo, como até lemos na Bíblia. Conheces as leis que governam o céu e a influência que Ele, neste caso Deus, exerce sobre a terra? Ou, por exemplo, noutra passagem, mas eu, o Senhor, fiz um pacto com o dia e com a noite e formulei as leis que regem a terra e os céus. E, portanto, aquilo que nós chamamos de leis da natureza, na verdade, são descrições da forma como Deus escolheu governar a sua criação. E se calhar o mais impressionante disto tudo é que nós podemos utilizar, por exemplo, matemática, que também pressupõe lógica, para descrever os fenómenos que existem, por exemplo, na física. Okay? Vejam como realmente existe uma coerência entre estas coisas todas. E, portanto, pressupõe-se que existe realmente uma mente racional por trás destas todas. Também queria deixar o comentário que, às vezes, cria-se esta luta, esta falsa dicotomia entre religião e ciência, como se fossem de alguma forma opostas. Eu realmente não vejo assim. Porque se for verdade que eu posso ter confiança de que as minhas experiências científicas vão se comportar de forma coerente com base em Deus, então como é que podem ser opostas? Quando eu estudo teologia, como o próprio nome indica, estou a estudar a Deus. Quando eu estou a aplicar o método científico, eu estou a estudar a criação que Ele fez. Okay? E não é de admirar que, na verdade, muitos cristãos do passado eram cristãos. Muitos cientistas do passado eram cristãos. E não é de admirar que realmente a investigação científica explodiu nos contextos onde a cosmovisão cristã estava presente. Acerca de moralidade objetiva. Porquê? Porque existe um Deus que, por natureza, é bom. Não é que Deus tenha criado a moralidade ou esteja sujeito a um padrão acima dele. Nós sabemos aquilo que é bom porque se conforma, ou não, com quem Deus é. Por exemplo, mentir é errado porque Deus não é mentiroso. De forma semelhante às leis da lógica. Porque é que é errado eu contradizer-me? Porque Deus não se contradiz. E nós, porque temos sido criados por Deus, temos esta consciência de que existem coisas que são boas e coisas que são más. Por exemplo, como podemos ler nesta passagem. Mostram pelo seu proceder que trazem escrito no coração aquilo que a lei ordena. A voz da sua consciência ensina-lhes o que devem fazer e acusa-os ou defende-os conforme os casos. E a questão da unidade e diversidade, não sei se já estavam a adivinhar. Esta é aquela parte em que eu ligo precisamente, não com Deus genérico, não com Deus qualquer, mas com o Deus triuno. Acontece que em Deus, como Ele é um em essência e três em pessoa, Ele tem em si mesmo a perfeita harmonia entre categorias de unidade e diversidade. Em Deus, quer Ele ser um, quer Ele ser tripessoal, essas duas realidades são igualmente últimas. Então não é de admirar que a realidade que Ele criou também expresse essa característica. No início eu dei-vos 3 pontos que definiam o cristianismo, a forma como eu estava a definir o cristianismo. O segundo tinha a ver com como Deus se revelou. E agora eu vou-me focar porque é que eu acredito na Bíblia. Portanto, se estiverem a perceber, eu estou a seguir, digamos, esta apresentação tem 3 capítulos e agora estou no segundo capítulo. E para me ajudar com esta explicação, mais uma vez, eu trouxe um conjunto de frases de um dado autor cristão. E ele diz o seguinte: eu escolho acreditar na Bíblia porque é uma coleção confiável de documentos históricos, escritos por testemunhas oculares durante a vida de outras testemunhas oculares. Eles relataram eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas e afirmaram que aquilo que escreveram tem origem divina e não humana. Pegando em cada um destes pontos. Por exemplo, coleção confiável de documentos históricos. A Bíblia, como eu já tinha dito, contém 66 livros individuais. Foi escrito em 3 idiomas, grego comum, hebraico e algumas partes em aramaico. Teve 40 autores humanos, sendo que nós acreditamos que o autor final por trás destes foi o próprio Deus. E foi escrita ao longo de cerca de 1500 anos. E apesar disto tudo, nós acreditamos que os conteúdos que a Bíblia apresenta têm
tem uma perfeita harmonia e unidade, apesar da diversidade de pessoas com diferentes personalidades que estiveram envolvidas na escrita destes livros. Por exemplo, também podemos perceber a confiabilidade destes documentos com base em descobertas arqueológicas, por exemplo. Eu trago só um exemplo, porque existem vários e eu não podia trazer todos. O que vocês estão a ver aqui é um bloco de calcário descoberto em Cesareia, em 1961, que corrobora o facto de que houve um líder romano chamado Pôncio Pilatos e que ele existiu mesmo. Porquê que ele é relevante? Porque ele foi responsável por condenar Jesus à morte. E muitas vezes acontece que as pessoas duvidam dos lugares e dos nomes das pessoas que são registados na Bíblia e põem em causa e dizem: esta pessoa, este lugar só é mencionado na Bíblia, em mais nenhum lugar é mencionado e, portanto, nós não acreditamos que isto seja verdade. Até para depois haver uma descoberta que realmente mostra que a Bíblia estava certa, afinal de contas. Por exemplo, a preservação dos manuscritos. Existe muita informação que eu poderia dizer quanto a isto, mas só notar algumas coisas. Os manuscritos descobertos no Mar Morto em 1946-47 atestam para a preservação do Antigo Testamento. Basicamente o que aconteceu foi, eles descobriram manuscritos mais antigos do Antigo Testamento do que aqueles que se possuía na altura e que batiam certo, tinham uma alta percentagem de coerência, o que atesta para a boa preservação da primeira parte da Bíblia. Em relação ao Novo Testamento, podemos dizer que temos uma quantidade absurda de manuscritos, aquele número provavelmente já está desatualizado, e até mesmo Bart Ehrman, que não é um cristão, pelo menos no que diz respeito à preservação do texto, ele confere que é absolutamente verdade que o Novo Testamento é muito mais bem atestado do que os outros escritos antigos. Ou seja, o número de manuscritos que nós temos para o Novo Testamento ultrapassa o número de manuscritos que nós temos em relação a outras obras da Antiguidade. E mais, os manuscritos mais antigos que nós possuímos estão mais perto de quando os originais provavelmente foram escritos, em comparação com outras obras da Antiguidade. E, portanto, isto atesta para a boa preservação. E o que é que estes documentos contêm? Como eu mencionei, testemunhas, relatos de testemunhas. Por exemplo, os discípulos de Jesus, que conviveram com ele, viram o que ele fez. Okay? E muitos deles morreram por causa da crença que defendiam, por causa da sua fé. Eles não morreram por uma coisa que ouviram dizer de outras pessoas, eles morreram por algo que eles afirmavam: ei, nós realmente vimos isto. E não foi uma pessoa, não foram duas, foram realmente múltiplas testemunhas que relataram eventos sobrenaturais, como por exemplo a ressurreição de Jesus. Também eu poderia listar algumas evidências históricas para a ressurreição, mas deixo-vos mais uma vez com uma citação de Bart Ehrman, que não é cristão, mas que ele reconhece que do ponto de vista histórico é verdade que os seguidores de Jesus acreditaram que ele tinha realmente ressuscitado. Claro, quem não acredita nisto tentará arranjar alguma explicação, mas pelo menos é um facto de que estas pessoas chegaram a acreditar nisso. E elas afirmaram que nós vimos Jesus ressuscitado. E isto, reparem, em cumprimento de profecias bastante específicas, algumas delas, as que eu tenho aqui, no mínimo, meio milénio antes de Jesus ter aparecido. Temos, por exemplo, o Salmo 22, que menciona o conceito da crucificação, que na altura ainda nem sequer tinha sido inventado. Isaías 53, que menciona esta ideia de que alguém haveria de vir para salvar o povo de Deus e sofrer. E fala também da sua morte e por implicação também da sua ressurreição, porque diz que depois dele morrer, ele haveria de ver o resultado do seu trabalho. E talvez a mais favorita, a minha favorita, tem a ver com Daniel 9. Não sei se conhecem. Alguns detalhes são de difícil interpretação, mas pelo menos, assim por geral, o consenso é que esta profecia literalmente diz quanto tempo faltava para o Messias vir. E é certo que se o Messias viesse, ele tinha que vir antes de Jerusalém e o templo serem outra vez destruídos. Portanto, o primeiro templo foi construído por Salomão, depois foi destruído pelos babilónios, os israelitas foram levados para o exílio, estou só a dar um panorama geral, e depois existe uma promessa de que Jerusalém e o templo voltariam a ser reconstruídos. E a partir da declaração desse momento, haveria, digamos, um relógio que iria começar. E cerca de 480 anos depois, diz a profecia, o Messias haveria de vir. E depois o templo voltaria a ser destruído. Nós sabemos, como facto histórico, que o templo foi destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos. Portanto, se existe um Messias,
este Messias, que é descrito aqui, ele tinha que vir antes dessa altura. E finalmente, esta própria Bíblia diz acerca de si mesma: ei, eu na verdade não tenho origem humana, tenho origem divina. Isso não é uma afirmação que a Bíblia faz por si só. A Bíblia não diz simplesmente eu sou a palavra de Deus e simplesmente acreditem. Não, a Bíblia também mostra que é a palavra de Deus, nomeadamente pelas coisas que eu acabei de vos falar. E em jeito de conclusão, porque é que eu acredito na Bíblia? Por causa da sua consistência interna e externa, e também o impacto real e transformador que a Bíblia tem na vida daqueles que escolhem construir a sua vida com base nos seus ensinos. O que corrobora, precisamente, aquilo que as Escrituras dizem, a Bíblia, acerca de si mesmas. Estamos a entrar no terceiro capítulo. Eu queria vos recordar de algumas coisas que eu disse no início. Portanto, eu disse-vos que o facto de Deus vos ter criado permite que vocês tenham consciência daquelas coisas que eu mencionei inicialmente, seja lógica, seja moralidade. Isto está relacionado com um conceito que nós chamamos a imagem de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que Deus, quando nos criou, criou-nos de uma forma especial. Ele não nos criou como os outros animais. Ele criou-nos com a sua imagem. E é por causa dessa imagem que nós digamos que temos este testemunho interno, esta consciência interna, de que existem coisas como lógica, moralidade, verdades absolutas. E esta revelação interna, realmente, nós não podemos tirá-la, porque foi assim que nós fomos feitos. Por isso é que quando vocês entraram aqui, entraram com estas expectativas. Mesmo que vocês digam, por exemplo, que não acreditam que Deus existe. Vocês não deixam de ser a imagem dele só por não acreditarem nele. E interessante, nós no vídeo que nós vimos, várias pessoas falavam, tem que haver algo mais. Eu tenho esta consciência de que tem que haver algo mais, de que existe uma vida depois da morte. Interessante, a Bíblia já dizia isso. Já dizia que Deus fez tudo, belo a seu tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. É interessante como o ser humano tem este anseio de, por exemplo, investigar o universo, explorar, saber tudo o que há para fazer. Mas é tanta coisa que nós precisaríamos de uma eternidade para conseguirmos obter, 5% de todo o conhecimento que seria possível obter. Atirem o número ao calhas. E reparem, sem que consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. A nossa vida finita, infelizmente, deste lado, não é? Não nos permite explorar tudo aquilo que há para explorar. E Deus colocou esta eternidade no nosso coração para nos chamar a atenção. Não, mas existe uma eternidade. E como eu dizia, nós temos a imagem de Deus e não conseguimos escapar disso. Também não conseguimos escapar do facto de que vivemos no universo que Ele criou. Vivemos nesse universo. E, quer queiramos ou não, eu acredito, estamos todos dependentes dele de alguma forma. Como eu disse, vocês são capazes de pensar racionalmente, lembrarem-se daquilo que estavam a pensar há uns tempos atrás, comunicarem com os vossos amigos, amarem o próximo, acreditarem em verdades absolutas, saberem distinguir entre o bem e o mal. Isso é possível realmente porque vivemos no universo que Deus criou. Ele nos fez à sua imagem, como eu já disse. E eu também queria notar que muitas vezes, reparem, eu estou a tentar argumentar que o cristianismo realmente é a única cosmovisão que consegue ser verdadeiramente consistente em explicar estas coisas. E portanto pensem, eu diria que outras perspectivas provavelmente também tentariam explicar as coisas que eu mencionei, mas eu diria que não são consistentes nesse aspecto, e acho que muitas vezes as pessoas são, na verdade, forçadas a roubar ao cristianismo pontos que a sua própria cosmovisão não consegue explicar. Se tu dizes que Deus não existe e que tu não passas do animal, porquê que haverias de tentar forçar-me a ser lógico, a ser moral? Isso são coisas que tu estás a tirar ao cristianismo que a tua perspectiva não consegue explicar. É isso que eu queria dizer. E porque realmente não existe autonomia e nós dependemos dele, eu até me atrevo a dizer que tentar negar a existência de Deus é como tentar negar o ar enquanto respiras. Ou negares que palavras existem enquanto estás a proferi-las. Ou até negares o chão que está debaixo de ti, no qual tu te apoias. Se realmente vivemos no mundo que Ele criou, eu também diria que todas as evidências apontam para Ele. Ou seja, a ideia de que não existem evidências para Deus,
depende da cosmovisão que estás a adotar. As evidências não falam por si próprias. Dependem de uns óculos, de uma perspectiva que tu adotas para as interpretares. Por isso é que muitas vezes as pessoas conseguem estar a olhar para exatamente a mesma coisa e chegarem a conclusões completamente diferentes. E se for verdade aquilo que eu estou a dizer, tu até tens evidências a mais. Porque se Deus realmente criou este universo e tu não consegues escapar desse facto, então tudo o que existe aponta para Ele. Aliás, a Bíblia diz o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que esta passagem quer dizer é que a realidade de que Deus existe é evidente através da criação. E eu também diria que é evidente através da consciência que tu tens. E, portanto, todos nós, na verdade, sabemos que Deus existe. As pessoas que nós vimos no vídeo, por exemplo, contaram: não, eu sei que existe aqui qualquer coisa, mas não sabiam bem identificar o que é que era. Eu não estou a dizer que, por exemplo, os ateus estão a mentir. Eu atrevo-me a dizer que eles estão-se a mentir a si próprios, porque realmente a sua perspectiva não consegue justificar as coisas que eu mencionei. E reparem, porque a Bíblia diz que a revelação de Deus é clara, o ser humano não tem desculpa para dizer que ele não existe. E o texto continua: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles sobresqueceu. A verdade é que nós, como temos todos a imagem de Deus dentro de nós, para tentarmos lutar contra isso, temos que estar ativamente, se quisermos, a suprimir essa realidade. E o que eu tentei de fazer de alguma forma é puxar ao de cima a consciência que vocês já têm de que este Deus existe. Peço que me desculpem. Mas agora, esta passagem fala do resultado da rejeição de Deus, de acabarmos com pensamentos fúteis, como por exemplo eu dizer: eu não passo do animal, e depois queixar-me de que existe sofrimento no mundo. Como é que eu me livro, digamos, desta futilidade? Como eu até mencionei no início, a Bíblia diz que todos falharam moralmente. A Bíblia chama isto de pecar. E a Bíblia afirma que realmente não existe nenhum ser humano que seja genuinamente bom, na perfeição, que seja genuinamente justo. E nós falhamos moralmente quando, acho que vocês sabem, seja mentir, seja roubar, seja odiar a pessoa que está ao nosso lado, ou até mesmo falharmos a ser gratos ao Deus que nos fez e nos deu a vida. E como eu disse no início, Deus, como é justo, Ele simplesmente não pode ignorar estas coisas. Okay? E há uma parte de nós que até quer que isso seja verdade. Afinal de contas, nós vemos uma atrocidade na televisão e nós queremos que justiça aconteça. E ficamos desanimados porque às vezes os criminosos escapam e fazem vítimas. E nós ficamos: isto não devia ser assim. O problema é quando a Bíblia nos faz uma análise a quem nós somos e nós vemos que também somos culpados de algumas coisas. Mesmo que não seja com a mesma gravidade, mas somos. E quando tem a ver connosco, realmente já nos dói. No entanto, Deus queria arranjar uma forma de nos perdoar, de não ter de nos punir. Portanto, o que é que Ele fez? Ele enviou Jesus, okay, segunda pessoa da Trindade, e Ele tornou-se homem e voluntariamente, em primeiro lugar, viveu uma vida perfeita e depois morreu por via da crucificação para pagar a dívida que nós contraímos. Nós acreditamos que 3 dias depois Ele ressuscitou, provando que realmente aquilo que Ele fez teve sucesso. Porque se Ele tivesse ficado morto, teria sido como qualquer ser humano. Mas se Ele ressuscitou, estamos a falar de algo com dimensões sobrenaturais. E esta passagem aqui que eu tenho no slide diz o seguinte: Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Foi na cruz que Ele pagou a dívida que nós contraímos. Aliás, as últimas palavras dele foram: está consumado. Que na verdade era uma linguagem técnica da altura, que significava, que era dita quando uma dívida era saldada por completo. Do ponto de vista legal, como é que isto funciona? Como é que Deus faz estas coisas? Eu gostava que vocês pensassem como se cada um de nós tivesse uma espécie de conta bancária, ok? Como somos todos pecadores, contraímos uma dívida, o que põe o nosso saldo a negativo. O que Jesus fez na cruz foi o seguinte:
pelas pessoas que haveriam de acreditar nele, de confiar nele, o que ele fez foi... Portanto, a nossa dívida foi transferida para a conta de Cristo. E ele sofreu como se ele é que tivesse contraído essa dívida. Mas eis o problema. Nós, na verdade, não conseguimos restabelecer o nosso relacionamento com Deus simplesmente com isso. Porque isso só nos traria o salto para zero. Nós precisávamos de um salto positivo. E, portanto, o que acontece é que para aqueles que confiam em Jesus, os méritos de Cristo, o facto de ele ter vivido uma vida perfeita, ou seja, ele, digamos que adquiriu para si mesmo um salto positivo, pelo seu próprio mérito, por causa da sua própria perfeição, esse mérito é-te transferido, sem nada em troca. Portanto, o que nós acreditamos, cristãos, é que nós podemos ter paz com Deus se nos arrependermos daquilo que fizemos. Isto significa mudarmos de mentalidade e confiarmos naquilo que Jesus fez. Confiança ou fé em Jesus não é simplesmente dizer que ele existe, ok? Até um ateu pode dizer que Jesus existe do ponto de vista histórico, apesar de negar que ele seja Deus e tudo mais. Mas ter fé em Jesus é confiar nele como se nós confiássemos num paraquedas antes de saltarmos de um avião, ok? Ninguém diz simplesmente, eu acredito que o paraquedas está aqui, ele existe e bora atirar-me. Acabarei por morrer na mesma. O que eu tenho que fazer é colocar o paraquedas às costas. Também ninguém coloca um paraquedas às costas porque acha que o seu voo vai ficar mais fácil. Às vezes, a nossa vida, os cristãos podem testemunhar isso, não é por acreditarmos em Jesus que deixamos de ter dificuldades. Paraquedas não serve para melhorar o teu voo, serve para te salvar da queda que tu vais fazer. E esta queda na Bíblia está relacionada com a morte que todos vamos experimentar e o facto de irmos comparecer perante Deus e Deus ir avaliar o que nós fizermos. Agora, como é que isto se distingue das outras religiões? Não sei se já ouviram esta objeção, por exemplo, às vezes diz-se, vocês cristãos só fazem coisas boas para ir para o céu. Ok, mas essa objeção até parece ter peso, mas não se aplica ao cristianismo. Porque literalmente Deus diz, não, tu não podes fazer coisas para conquistar o meu favor, o meu perdão. E portanto, essa objeção podes tentar aplicá-la às outras religiões, mas não ao cristianismo. No cristianismo, a realidade é que tu não podes merecer esta salvação. Deus é que fica com o mérito todo por nos resgatar. Ainda assim, aliás, para reforçar este ponto, tenho aqui outra passagem no livro de Romanos que diz o seguinte: contudo, se alguém crê em Deus, que aceita o pecador, Deus faz com que ele seja justificado. Isto é, ele declara-nos justos por causa da nossa confiança em Jesus. Se está relacionado com aquela ideia de os méritos de Jesus serem transferidos para a nossa conta. É isso que significa ser justificado. Se repararem e estudarem a Bíblia acerca deste assunto, a linguagem é bastante forense, é muito legal. E, portanto, se imaginarem o contexto de um tribunal em que Deus é o juiz e nós o réu, fará todo o sentido. Por causa da sua fé, reparem, e não por causa das obras. Ou seja, qualquer ação que tu faças não te confere mérito. Um cristão, obviamente, deve fazer coisas boas. Ninguém está a tentar dizer que acreditas em Jesus, eu tenho o meu bilhete para ir para o céu e agora posso fazer o que eu quiser. Não. Quando Deus perdoa e salva um pecador, Ele também faz uma transformação no seu coração. E isso implica que Ele começa a desejar também fazer aquilo que está correto. E, portanto, Ele faz aquilo que está correto, não para merecer alguma coisa, mas porque não só é sua obrigação, mas Ele tem o gosto de agradar ao Deus que o salvou. E depois esta passagem continua. É assim que David fala da felicidade daqueles a quem Deus justifica, sem se referir às suas obras. Felizes aqueles a quem Deus perdoa as faltas. Aqueles a quem perdoa os pecados. Sim, feliz aquele a quem o Senhor não toma em conta os seus pecados. Então nós podemos dizer, nós que somos cristãos e confiamos em Jesus, que somos felizes porque Deus não vai levar em conta as coisas que nós fizemos. Ainda assim, eu tenho que responder a uma certa objeção. Porque alguém ainda poderá dizer, ok, mas ainda assim existem, digamos, outras versões do cristianismo que se calhar diriam algo semelhante. E eu vou tomar como exemplo o catolicismo, simplesmente porque, de alguma forma, acaba por ser a religião mais próxima do protestantismo, embora que ainda assim distinta, e também por causa do contexto português, faz sentido focar-me nessa. Se vocês forem estudar mais em detalhe a perspectiva de como é que nós podemos
ter paz com Deus, a perspectiva católica romana acerca disso, ou se vocês perguntarem a um católico, ele vai vos dizer, eu também acredito nisso. Eu também acredito que somos salvos pela fé, pela graça, de que realmente não tem nada a ver com o nosso mérito. E às vezes isto confunde-nos bastante e nós ficamos sem saber, ok, então qual é a diferença afinal? São parecidos e diferem em pequenos detalhes? A diferença crucial é que, não sei se lembram do terceiro ponto naquele slide inicial que eu apresentei. A forma como eu estava a definir o cristianismo era uma perspectiva que diz que não só a graça de Deus é necessária, mas suficiente para resgatar alguém. Vamos ver. Na visão católica, esta ideia da salvação, de sermos declarados justos perante Deus, não é simplesmente algo que acontece no momento quando confiamos em Jesus. Na verdade, é algo que é um processo e tu tens que preservar nesse processo. Ou seja, neste sistema, no sistema católico romano, tu tens a responsabilidade de cooperar com Deus para manteres a tua salvação. Se tu pecares, tu começas a perder alguma da graça de Deus e tens que a recuperar através da confissão e, em casos mais graves, através de certos sacramentos. E aparentemente esses pecados também conferem aquilo que eles chamam de penas temporais dos pecados já perdoados. Aparentemente são, podemos dizer, manchas no coração que ficam, mesmo depois de tu já teres sido perdoado. E depois como é que tu te livras dessas penas? Muito provavelmente, se tu morreres ainda com essas penas temporais e não tiveres participado de sacramentos suficientes para te limpares deles, tens que ir para o purgatório para ainda seres purificado e só depois é que podes ir para o céu. Atenção, amigos protestantes, o purgatório, na visão católica, não tem nada a ver com obter uma segunda oportunidade. Não digam isso a um católico porque ele vai ficar ofendido e vai dizer que vocês não sabem do que estão a falar. Isto estaria correto. E outro ponto. Ai de vocês que cometam um pecado mortal. Porque no sistema católico perdem salvação e têm que começar tudo outra vez. A questão é esta. Qual das perspectivas é que consegue interpretar consistentemente a passagem que temos aqui? O que é que diz o texto? No versículo final. Feliz aquele a quem o Senhor não toma em conta os seus pecados. Na visão protestante, tu podes dizer que és feliz porque Deus te salva e olha para ti não com base nos teus pecados, mas com base no facto de que tu tens na tua conta a justiça que Cristo ganhou. Mas na visão católica, tu manteres a salvação é um processo que depende de ti. Ou seja, quando é que tu podes dizer que és realmente feliz? Talvez imediatamente depois ao batismo, em criança, que alegadamente remove o pecado original, ou talvez depois de te confessares, mas assim que pecas, isso é-te atribuído, é considerado. Então, quando é que podes dizer que és realmente feliz? És feliz porque Deus te perdoa, depois deixas de ser feliz, depois tens que fazer um esforço para restaurares a relação com Deus. E se calhar podem achar que eu estou só a ser... eu só sou um protestante a falar e que de alguma forma tenho algum ódio por católicos. De todo. Aliás, tenho familiares católicos. Mas deixem-me-vos dar um exemplo. Num debate em 2001 sobre o purgatório entre James White e o padre Peter, qualquer coisa, o apelido dele é muito difícil de dizer. O James White, o cristão, perguntou-lhe, na visão católica, quem é que é o homem feliz? A primeira resposta dele é bastante impressionante. Ele diz, bem, Jesus. E nós lemos, ok, feliz Jesus a quem o Senhor não toma em conta os pecados de Jesus. Não faz muito sentido, Jesus não tem pecados. Ok, vamos tentar outra vez. Quem é que é o homem feliz? A resposta, bem, eu espero ser. Esperas? Não tens a certeza? Não podes ter a certeza. Aliás, na visão católica, se tu disseres que tens a certeza de que és salvo, eles chamam isso o pecado da presunção. Mas nós protestantes não estamos a dizer que eu tenho presunção de que realmente fui salvo, porque não é uma coisa que nós conquistamos. Tem apenas a ver com a confiança nas promessas que Deus fez. E, portanto, eu diria que a nossa perspectiva tem aqui realmente verdadeiras boas novas, boas notícias. Que é, eu não tenho que esperar pelo final de um processo que depende de mim para que depois Deus me veja como justo. Sim, eu tenho que fazer o bem, ok? Mas no final, quando eu morrer e comparecer perante Deus, Ele não vai ver as minhas falhas. Ele vai ver a justiça do seu Filho amado, Jesus. E pronto, e já estou a terminar.
Em conclusão, 3 pontos fundamentais. E relembrando os 3 pontos que eu mencionei inicialmente. Porquê é que acredito que o cristianismo é verdade? Porque o Deus exterior das Escrituras é a justificação para aquilo, é a precondição necessária para aquilo que nós observamos na realidade. Também eu diria que as outras religiões, por exemplo, o catolicismo neste caso, que também acreditam na Bíblia, eu diria que acreditam de uma forma inconsistente. Acho que eles não têm a perspectiva correta da salvação. E, portanto, as outras religiões não possuem uma resposta adequada para lidar com o problema do nosso pecado. Eu posso não ter mencionado as outras, mas se for investigar, todas as outras religiões também têm um sistema em que as vossas obras são fundamentais para vocês serem salvos. E aquilo que eu estou a dizer, e termino com esta frase, Cristo morreu e ressuscitou, e se tu confiares nele, tu vais perceber e testemunhar de que ele realmente é um perfeito Salvador e que a salvação que ele começou, ele vai ser capaz de a completar. Obrigado. Pronto, agora chega o período de perguntas e respostas. As perguntas serão feitas através do Slido. Não sei se já repararam, existe um separador para essas. Onde é que está a pessoa que me vai ajudar? É que eu preciso de alguém que leia as perguntas. A Maria, não eras tu? Perguntas? E podem, para quem não, se calhar nem todos utilizaram o slide, mas vocês podem votar nas outras perguntas que vocês acham que deviam ir para o topo e nós vamos dar prioridade a essas, porque logicamente não há tempo para respondermos a todas as perguntas possíveis e imagináveis e eu próprio não tenho conhecimento infinito. No entanto, nós haveremos de anunciar no final, por favor esperem. Vamos ter um painel de perguntas e respostas e, portanto, mesmo que não tenham a vossa pergunta respondida aqui, haverão futuras oportunidades. Eu digo-te quando terminamos. Pode ser em pé. Pode ser em pé, ok. Então, a primeira pergunta é: se já somos salvos, porquê é que Deus nos vai julgar quando estivermos no céu? Ok, eu se calhar tenho que esclarecer algumas coisas. Os cristãos não afirmam aquilo que se chama universalismo. Ou seja, só porque Jesus morreu para pagar a dívida, não significa que toda a gente seja automaticamente salva. A dívida tecnicamente é paga por aqueles que escolhem ter confiança em Cristo. E portanto, se tu confiaste em Cristo, okay, se tu foste salvo por Deus e desejas segui-lo, quando tu morreres, em primeiro lugar vais para o céu, embora a nossa esperança final não é sermos uma alma sem corpo a flutuar pela eternidade de fora. Okay? Nós esperamos que um dia exista uma ressurreição dos nossos corpos e nós viremos habitar numa nova terra e novos céus. Eu diria que é precisamente esta terra só que renovada. Okay? Portanto, a experiência que nós estamos a ter aqui, de alguma forma vai ser restaurada. A diferença é que nesse futuro não haverá sofrimento, não haverá dor e tudo mais. E portanto, quem foi salvo não vai ser julgado no céu. Quem acaba por ser julgado são aqueles que escolheram continuar a seguir o seu próprio caminho contra Deus. Espero ter respondido. Então, dentro do Islão, ou seja, a religião muçulmana, dentro do Islão também existem pessoas que morrem diariamente por defender a sua fé. Inclusive, muitas pessoas de outras religiões, muitos budistas morrem ao defender a sua fé. E acaba aqui, mas eu assumo, pronto, aquela questão de teres mencionado os discípulos terem morrido e cristãos morrerem como prova. Sim, mas o que eu disse foi que os discípulos morreram por aquilo que eles próprios viram, não por uma fé que lhes foi transferida ou por uma perspectiva que lhes foi dada. Portanto, essa é a diferença. Obviamente que há pessoas que morrem por coisas que elas acreditam, só que depois na verdade são mentira. O que eu estou a dizer é que estes discípulos de Jesus morreram por algo que eles próprios viram e afirmaram. E parece um pouco estranho que alguém morresse por algo que ela própria sabia que tinha inventado e que era mentira. Esse foi o meu ponto. Ok, como é que o cristianismo não é a globalização do judaísmo? Seria como pregarmos uma seita e aplicá-la a todo o mundo. Como justificar que se aplica a todo o mundo?
Queres ver? Se calhar tem que ver. Globalização do judaísmo. Seria como pegarmos numa seta e aplicá-la a todo mundo. Como justificar que se aplica a todo mundo. Eu não percebo bem a referência à globalização do judaísmo, portanto, provavelmente não vou conseguir responder a pergunta à satisfação da pessoa que a fez, mas eu diria que como é que se aplica a todo mundo? A questão é, se existe um Deus que está em todo o lado e criou o universo, e tu vives dentro dele, não existe escapatória. Ou seja, vai haver sempre uma realidade última, uma cosmovisão última, que é capaz de explicar o que existe. E, portanto, eu defendo que é o cristianismo, e, portanto, essa é a perspectiva correta. É um pouco... A questão é mais, é isto verdade ou não? Tu tens que focar nisso. Será que aquilo que eu disse é verdade ou não? Porque se for verdade, não existe escapatória. Eu não sei. Globalização do judaísmo, pegar numa seita. É assim, não sei se a pessoa está a pensar nisto, mas nós não vamos forçar o cristianismo a ninguém, ok? Espero. Eu não fiz isso. A forma como eu estou a defender a fé cristã é através de argumentação e o GBU também tem interesse em fazer debates. Desta vez não se fez, mas tudo mais. Portanto, não percebo a parte da globalização. Confesso que não entendo. Diz. Na perspectiva em que a Bíblia é algo melhor dizer, no Velho e no Antigo Testamento é diretamente para os judeus. Ou seja, como é que nós podemos ter a explicação de que o cristianismo que nós temos agora não é só uma religião específica dos judeus que foi aplicada. É assim, portanto, o que o Daniel estava a dizer é como é que nós explicamos que o cristianismo não é simplesmente uma outra religião, não é? E como é que ligamos com o judaísmo, não é? Porque parece que de alguma forma o cristianismo é uma extensão do judaísmo. O que é que realmente aconteceu? Bem, basicamente, é assim, realmente os judeus tinham, por aqueles que de alguma forma nos deram, o Antigo Testamento, ok? Mas um verdadeiro judeu ia acreditar no que o Antigo Testamento dizia. E o que o Antigo Testamento dizia é que viria um Salvador, ok? Aquilo que nós chamamos de Messias, ok? E portanto, num certo sentido eu posso dizer que cristãos são os verdadeiros judeus porque realmente acreditam no cumprimento dessas profecias. Um judeu nega que Jesus, que o Messias, desculpem, já tenha vindo. Mas reparem, será que ele está a acreditar na Bíblia? Porque de acordo com Daniel 9, o Messias tinha que vir antes da destruição, a segunda destruição do templo e de Jerusalém. E mais, se o Salvador não veio, porque é que eles pararam de fazer sacrifícios? Eles ainda deveriam fazer sacrifícios de acordo com a lei mosaica. Eis o problema, não podem. O templo foi destruído. Por isso é que o templo ser destruído tem bastante relevância acerca de a entrada nesta, digamos, nova era do cristianismo. Se deixar que toda a gente no público fale é um bocado complicado. Temos que passar para as outras. Mas é muito importante ou... Ok. Imagina, aquilo que tu estavas a dizer, eu não sou muçulmano, né? Mas eu poderia agarrar por aí. Tu disseste um verdadeiro judeu acreditaria no Velho Testamento, né? E eu, enquanto muçulmano, também poderia dizer isso relativamente ao cristão, que se for ver ao cristianismo, se for ver o Muhammad veio, na consequência de uns sonhos que ele teve, mas porquê? Ele diz que quando a Bíblia fala do Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, os muçulmanos não acreditam no Pentecostes. Eles acreditam que veio, quando Deus disse, vais ficar, eu vou embora, Jesus vai embora, mas vai ficar com alguém, e esse alguém é Muhammad. Ou seja, tu podes pegar por aí e ser tipo o Islão, ser uma continuidade do cristianismo. Não, mas o Islã não pode ser uma continuidade do cristianismo porque contradiz o que o cristianismo afirma. Ou seja, o cristianismo é uma continuidade do judaísmo na medida em que é consistente com as escrituras do Antigo Testamento. O Alcorão e as coisas que defende não são consistentes com o cristianismo. Os muçulmanos negam que Jesus tenha sido crucificado. Ou seja, eles não têm ninguém que tenha pago pelos seus pecados. Isso é um problema bastante sério, já para não falar da consistência, da contradição interna que existe dentro do Islão. Porque o Alcorão diz que os muçulmanos devem dar ouvidos às pessoas do livro. Quem são as pessoas do livro? Os cristãos e os judeus. Só que eles também acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que o que é que eles dizem? Que a Bíblia foi corrompida.
Problema, se lhes perguntares, então as palavras de Allah podem ser corrompidas? Não. Então, é o quê, afinal? Portanto, avançamos. Ok, então só temos tempo para mais 2 perguntas, mas aproveito já para Não, dizer que... temos? Sim, Aproveito já para dizer que nós podemos continuar a conversar depois disto, podem vir conversar com o João, podemos conversar depois quando estivermos a jantar, por isso não fiquem desanimados se a vossa pergunta não for respondida. Então, a próxima pergunta, como é que sei se vou para o céu? Have fun. Obrigado. Bem, se tu genuinamente confiares em Jesus e te arrependeres dos pecados, tu tens essa promessa da parte de Deus, essa garantia. Agora, se calhar o problema que às vezes surge, e às vezes os próprios cristãos têm essa luta, que é, como é que eu sei que realmente fui salvo? Como é que eu posso ter certeza? Porque começamos, digamos, a analisar-nos a nós próprios e a pensar, ok, mas eu se calhar não sou bom o suficiente, e começamos a criar dúvidas. Em primeiro lugar, eu diria que nós não podemos ser céticos absolutos, nós não podemos duvidar de tudo. E acho que nós seria saudável, ok, fazemos uma análise própria, uma introspeção, averiguarmos se realmente estamos na verdadeira fé, mas quando aparecem dúvidas que não têm lógica, nós também devemos duvidar das dúvidas. Ok? Portanto, é assim, se tu estás com receio de não ser salvo, mas realmente confias em Cristo, ok? Isso é bom sinal. Significa que tu, digamos, estás vivo espiritualmente, ok? Uma pessoa que não acredita em Deus não está preocupada com essas questões. O facto de tu estás preocupado com isso é um sinal de que realmente Deus fez alguma coisa no teu coração. E pronto, e também temos a confirmação de que realmente estás a crescer no conhecimento de Deus, sabes mais acerca de Deus hoje do que aquilo que conhecias antes. Será que realmente estás a pecar menos e estás a ver mudanças na tua forma de viver? Se sim, isso são evidências daquilo que Deus fez, na verdade, em ti, e não tanto aquilo que tu fizeste. Ok, então para fechar, a última pergunta é, se estamos salvos, porquê é que um cristão deve fazer o bem na Terra? Um cristão, eu diria que vai automaticamente fazer o bem se realmente foi salvo por Deus. Porque é preciso perceber isto. Nós acreditamos que a salvação é um ato sobrenatural de Deus. Não é simplesmente eu digo que acredito em Cristo e pronto. Não. A salvação é um pacote e tem várias dimensões que eu não tive a oportunidade de explicar, mas uma delas tem a ver com esta questão do que os teólogos chamam de regeneração. Ou seja, Deus muda o teu coração e faz com que tu estejas inclinado para fazer as coisas certas. Portanto, se realmente Deus te salvou, se Deus te adotou como filho, tu vais automaticamente, pela ação de Deus, desejar fazer o bem. Portanto, acaba por ser de alguma forma automático. Agora, para que é que as obras também servem? Elas servem de evidência para as outras pessoas à nossa volta, que não sabem o que é que nos vai na mente ou no coração, de que realmente nós somos cristãos. Ok? E vou só mencionar, por exemplo, há quem vá ao livro de Tiago, capítulo 2, buscar a ideia de que, ok, mas em Tiago diz que vocês são justificados não pela fé apenas, mas pelas obras. Se forem ver o contexto, ali não está a falar de justificação perante Deus. Está a falar como é que eu sou justificado perante vocês. Ou seja, como é que eu vos mostro, na dimensão horizontal, nos relacionamentos entre nós seres humanos, como é que eu mostro realmente a minha fé genuína. Porque vocês não sabem o que me vai na cabeça, ok? Por isso é que Tiago diz, a fé sem obras está morta. Mas o que é que está morto? A fé. Ainda assim, o instrumento da salvação é a fé. E as obras vêm simplesmente para confirmar isso. Ok, então vamos fechar e, João, obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade.